Bom, pessoal, então, retomando, né, o nosso assunto, o que é que nós estamos vendo? A Revolução Pernambucana, né, ou a Revolução de 1817. Então, em qual contexto vai ocorrer a Revolução? Né? O epicentro da Revolução será Pernambuco. No entanto, esse é um movimento que ele vai se espalhar por outros estados do Nordeste, tá? Então, aqui na Paraíba, no Rio Grande do Norte, vão haver também núcleos da Revolução, tá? Então, quem vai liderar essa revolta, né? Será basicamente a burguesia comercial regional, né? Que vai estar sofrendo, e alguns membros do clero, tá? E aí, por que vai se instalar essa revolta, né? Qual é o contexto, né? Lembre-se que essa revolução, ela é a primeira insurreição republicana no país, né? Então, ela vai ser uma revolução liberal, né? Que vai sofrer os efeitos, a influência do liberalismo, a influência do liberalismo iluminista, né? As ideias iluministas vão chegar aqui e aí vai ficar fortalecer esse movimento cada vez mais. Então, qual é o contexto em que isso ocorre? Isso ocorre quando a família real vem para o Brasil e aí o custo de vida fica cada vez mais alto, o custo dos impostos, né, vão aumentar significativamente para manter esse poder real aqui, né, para manter esse poder real com todas as condições que se julgava necessário a ter a família real no Brasil. E aí, além disso, né, nós observamos anteriormente que várias melhorias foram feitas aqui no Brasil. Mas onde foi que essas melhorias elas foram concentradas? Elas basicamente foram concentradas, no Rio de Janeiro, porque era exatamente o lugar onde ficou abrigada a família real e a corte, né, e a corte portuguesa. Então, esses impostos que eram distribuídos, né, que eram cobrados por todo o país, ele basicamente beneficiava o modo de vida que existia no Rio de Janeiro. E isso não correspondia ao modo de vida do restante do país, né? Então, é nesse contexto que se instala esse sistema, né, que se instala essa revolta, né, que tinha como objetivo instalar um sistema republicano e gradualmente também acabar com a escravidão em Pernambuco, tá? Essa questão se agrava em consequência da seca de 1816. Então, o que é que vai acontecer, né? Esses grupos, né, de trabalhadores e, enfim, de burgueses locais, regionais, eles estavam sofrendo essa queda no preço do açúcar, do algodão, a escassez dos alimentos, né? E aí tudo isso vai ajudar a fomentar esse cenário que se coloca aí na Revolução Pernambucana, tá, gente? Então, o que é que vai ocorrer, né? Por que esses proprietários de terras, eles vão se rebelar, né? Eles vão se rebelar porque eles vão sofrer os efeitos desses gastos, desses impostos, e eles não vão ver também uma contrapartida por parte da coroa, tá, gente? Então, em março de 1817, os grupos rebeldes vão invadir, né, vão ocupar quartéis, os bairros, vão destituir o governador Caetano Pinto de Miranda, e aí vão instituir um governo provisório, né? Quais são as reivindicações desse governo? O que é que ele determina, né? O que é que esse governo provisório vai determinar? Primeiro vamos citar alguns dos principais líderes, né? Então, Domingos José Martins, vai ter o apoio de Antônio Carlos de Andrada e Silva e Frei Caneca, né? Frei Caneca vai ser muito importante dentro desse movimento, né? Porque ele vai ser uma liderança religiosa que vai ter um alcance bem importante para o estabelecimento desse governo provisório, tá? O que é que vai determinar, né? Então, em 29 de março, vai ser convocada uma Assembleia Constituinte com esses representantes eleitos de todas as comarcas e vai estabelecer uma coisa muito importante, que é a separação entre os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, tá? Vai também estabelecer o catolicismo, que vai ser mantido, né, como a religião oficial, porém vai dar liberdade de culto, né? Uma das coisas que
a Revolução Pernambucana ela trazia como pauta era exatamente a tolerância religiosa. Vai também proclamar a liberdade de imprensa, né, que vai ser uma novidade no Brasil. Vai abolir vários impostos e a escravidão ela vai ser mantida, né, principalmente por pressão dos latifundiários, mas com promessa de de ser aos poucos, lenta e gradualmente abolida a escravidão. Então, além disso, né, gente, o que é que uma coisa interessante que é sempre bem mencionada em relação à Revolução Pernambucana é a ideia de que vai haver um sentimento de patriotismo aí dos pernambucanos, né, em relação e aí propiciado e fundamentado principalmente nessa luta. Até um comentário, né, que é sempre feito, é que o patriotismo era tamanho, né, que começaram a usar cachaça, aguardente, nas missas ao invés de vinho, né? Então, só para vocês terem uma amostra desse patriotismo. Esse movimento vai se expandir, tá? Ele não vai ficar restrito só a Pernambuco. Mas também vai ser Pernambuco, vai chegar ao Maranhão, a Rio Grande do Norte, enfim, vai ser um movimento bem significativo, né, dentro dessas lutas de independência, aí esse desejo de proclamar uma república pernambucana, tá? Apesar de ter havido um maciço apoio da população e da elite, né, a Revolução ela só durou 75 dias, 74, 75 dias, né? E ela foi porque ela foi duramente combatida, né, pela coroa. Forças navais e terrestres foram enviadas do Rio de Janeiro e da Bahia e chegaram a Pernambuco em abril, né? Cercaram Recife e logo em julho de 1817, um novo governador já havia sido imposto à população, né? Em meio à perseguição, dezenas de pessoas foram presas e algumas delas foram inclusive executadas, tá? Houve uma dura repressão, né? Com um claro objetivo de dissuadir novos movimentos que nesse momento se espalhavam pelas colônias da América Espanhola. A Revolta Pernambucana foi um movimento nacionalista, separatista e anti-absolutista, né, de tendência liberal e republicana. Porém, sem pretensões de mudanças profundas na estrutura social. Gente, queria comentar só essa última frase para vocês. Primeiro, por que dura repressão, né? Por que sempre existiu uma dura repressão? Era uma maneira, era uma estratégia que a coroa usava para que não houvesse, para que ele pudesse servir de exemplo, né, e não houvesse outras revoltas semelhantes. Outra coisa também que é interessante a gente perceber é que a Revolta Pernambucana foi um movimento nacionalista separatista e anti-absolutista, né? Por quê? Né? Porque nós estamos falando também de uma revolução que tinha um grupo interessado muito demarcado, né? Que é o grupo burguês regional. Então, nós estamos falando de um grupo de burgueses que eram proprietários de terras, né, de fazendas, que eram senhores do açúcar ou senhores do algodão e que se utilizavam desse trabalho escravo. Então, é por isso que a Revolta Pernambucana, ela não aboliu, não estava, né, essa promessa de gradual, de lenta e gradual abolição, ela nada mais era do que para receber o apoio popular, né? O apoio de todos os grupos nesse processo. No entanto, esse grupo que liderava a revolta, né? A Revolução de 1817, ele se beneficiava desse trabalho escravo, tá? E por que ela não apresentava profundas mudanças na estrutura social? Porque nós estamos nos referindo a um modelo escravista, né? A um modelo de latifúndio, de monocultura. Então, tudo aquilo que estava ali na estrutura colonial, né? Naquela estrutura básica colonial e tradicional. E aí
esses grupos, esses membros, eles não tinham interesse de modificar essa estrutura exatamente porque eles se beneficiavam dessa estrutura, tá bom? Então, espero que tenha ficado explicadinho. Qualquer coisa, vocês entram em contato. Um abraço.